Está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. João, capítulo 5, verso 1. Vou pedir algumas coisas importantes que eu tenho pedido nos últimos cultos. Primeira delas, confere o seu celular igual eu estou conferindo o meu, se ele está no silencioso. Se ele não estiver, coloca no silencioso. Segundo lugar, aguenta firme aí, são mais 35 a 40 minutos, sem banheiro e sem água. Quanto menos andarmos agora, quanto menos distrairmos agora, todos nós ganhamos. Então faz isso, é para o nosso próprio bem, porque Deus tem uma palavra especial para a nossa vida nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? João 5:1. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes pavilhões ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo. Havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja, já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. É uma história que eu particularmente gosto dela, porque ela traz muita coisa para a gente pensar. Primeira delas que nós podemos pensar, depois eu vou entrar naquilo que eu quero pontuar com vocês aqui e deixarmos anotado. Mas fazendo a nossa introdução, eu acho interessante que ali era um tanque, literalmente um tanque, um lugar que tinha muita água. E era costume das pessoas irem até aquele lugar. Eu vou falar alguma coisa, eu espero não produzir confusão com isso, mas eu tomo cuidado. Você já viu no cemitério? Quem já foi no cemitério aí? Deixa eu ver.
Então a turma que já foi no cemitério. Por exemplo, lá no cemitério da Saudade, tem um túmulo, eu não sei o nome da pessoa que está ali enterrada, uma criança. E a turma faz pedido, vai lá, amarra uma chupeta, amarra alguma coisa. Vocês já viram isso daí lá ou não? A turma vai lá e faz uma promessa. Se acontecer o que eu estou pedindo, eu vou pagar a promessa. Eu lembro que mas graças a Deus, Deus me libertou já dessas coisas. Mas uma época eu não era convertido a Jesus ainda. E eu estava querendo uma resposta e eu fiz promessa de ir nos 3 cemitérios acender vela para as almas, mas eu acabei ficando devendo vela. Eu fui nos 2 que era mais perto, lá no da ressurreição eu não fui. E não vou mais também pagar as almas que eu fiquei devendo as velas. Mas eu lembro que eu fiz a promessa e não paguei a promessa que eu tinha feito para as almas perdidas. Então tem muito disso. Tem muito disso. Você já deve ter visto, tem lugar onde o pessoal amarra fita, por exemplo. Tem lugar onde o pessoal amarra cadeado. Até cadeado a turma coloca por aí, pessoal. Acho que é para prender alguém, né? Para a pessoa não fugir. Deve ser, não sei. Enfim. Então, aqui dentro da nossa cultura tem muito disso. Lugar onde o pessoal joga moeda, faz um pedido, joga. Enfim, você já entendeu que existem lugares onde a crença popular ela é alvoroçada para que algo seja feito a partir de uma atitude de fé. Aqui era assim, era um grande tanque, um tanque assim que vai aproximadamente daqui lá na porta daquele salão que está fechado do lado de lá, da calçada. É um lugar grande, é um lugar bem. Quando você for lá para Israel, você vai ver, daí você vai fazer uma foto, uma selfie sua lá no tanque de Betesda. Então essa crença havia essa crença. A água era agitada e quando a água agitava, alguém entrava na água, quem entrava por primeiro era curado. Ali nós lemos o texto que diz que eram colocados pessoas com determinadas enfermidades, cegos, paralíticos e assim por diante, pessoas com dificuldades variadas, buscando uma cura. Então era algo comum acontecer ali. Se juntava muita gente ali. E naquele lugar tinha uma pessoa, um rapaz, que estava doente com paralisia nas pernas há 38 anos. Esse rapaz ele era ajudado por pessoas para chegar até aquele lugar. E ele costumeiramente estava ali esperando que alguma coisa acontecesse. Só que, geralmente, quando havia um agitar de água, alguém que não paralítico entrava primeiro na água. Então, se a pessoa estava com uma doença na pele, entrava na água. Se a pessoa estava com uma dificuldade visual, aí eu já não sei como que fazia. Talvez alguém estava perto, junto, vai, pula, que agitou a água. Não sei como que era. O que eu sei é o que a Bíblia conta de um contexto histórico, de crença popular, onde as pessoas se juntavam ali porque acreditavam dali sair a cura. Até que Jesus passa por aquele lugar. Até que Jesus vai naquele lugar. E quando Jesus vai naquele lugar, ele encontra esse rapaz. Eu gosto do encontro de Jesus com esse rapaz, e eu vou explicar para você o porquê. Porque Jesus conversa com ele. Vamos tentar imaginar Jesus, vamos tentar entrar na cena do milagre. Jesus, e aí, tá tudo bem? Tá fazendo o que aí? Tá de boa aí? Eu tô aqui esperando minha vez. A minha vez não chega nunca. Sempre tem alguém que vai antes que eu.
E Jesus pergunta, mas você quer ser curado? Você quer receber sua resposta? E ele reafirma, então, querer eu quero, mas não dá. Eu estou passando por uma situação difícil porque ninguém está pensando em mim. E aí eu acho que vale para a gente pensar, nós não vamos entrar esse não é o ponto da conversa, mas vale para a gente entender que abre campo para uma outra situação. Lembra lá em Cafarnaum, na casa de Jesus, quando 4 homens levam um rapaz numa cama, aquele rapaz ele tinha amigos que o levaram, que arrancaram a telha, que o abaixaram até Jesus, e aqui é o contrário. Parece que enquanto um tinha amigos até, eu não vou dizer demais, porque amigo nunca é demais, né? Já dizia o cantor, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, esse corinho é bem antigo. Né? Então, amigo nunca é demais a gente ter, quanto mais amigos nós pudermos ter, melhor. Mas parece que um tinha amigos e o outro parece que não estava com tanto amigo assim. E parece que enquanto que do lado de um, pessoas se preocuparam com a dificuldade dele, parece que do lado do outro, ninguém se preocupou. E a resposta dele permite a gente pensar isso daí. A resposta, porque ele fala, ninguém se preocupou em me ajudar a entrar na água quando a água foi agitada. Cada um está cuidando do seu problema. Cada um está cuidando da sua vida. E eu estou aqui. Então é válido a gente pensar, pensar um pouco nisso daí. Inclusive, quando a gente entrega um papel desse aqui na sua mão, a intenção de entregar um papel como esse na sua mão, ela não é outra. Aliás, esse papel que deve estar acabando, preciso ver se a gente imprime mais, corta mais papel desse, para não ficar sem papel de intercessão. Quando a gente entrega um papel desse, a gente está procurando estimular você, incentivar você a não se esquecer das pessoas, a fazer algo por alguém. E nós podemos fazer algo por alguém orando. É uma das coisas. Então a resposta do rapaz é essa: tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus ele era né? E sempre será uma pessoa fantástica. Ele não é mal educado, ele não é duro, ele não é agressivo, ele não, ele simplesmente pergunta: você quer ser curado? O rapaz foge da, da resposta, da pergunta de Jesus. Ele fala: ninguém me ajudou. A Jesus não perguntou se alguém tinha ajudado. Jesus perguntou se ele queria ser ajudado, se ele queria ser curado. E aqui nós podemos pensar ainda algo importante para nós, para o nosso dia a dia. É pensar a respeito das respostas que nós temos dado da maneira mais acertada quando alguma coisa nos é perguntado. Esse rapaz ele é questionado por Jesus. E Jesus está perguntando para ele: você quer ser curado? A resposta dele está fora da. E a Bíblia ensina assim: ó, pede, mas não recebe, porque pede mal. Então, às vezes, a nossa resposta ela está meio travada, porque nós estamos pedindo mal, porque nós estamos nos expressando mal, e assim por diante. Enfim, o certo é que Jesus libera sobre a vida daquele rapaz, capítulo 5, verso 8, uma ordem. E é aqui que eu quero pensar com você a partir de então. Então, para quem gosta de anotar, tudo isso que eu falei até agora dá vários sermões para você pregar na sua célula, no seu trabalho, na sua família e assim por diante. Mas agora nós vamos pontuar. No verso 5, capítulo 5, verso 8, Jesus fala assim: olha, levanta-te,
toma teu leito e anda. Ele não podia levantar. Ele não tinha condição de carregar o leito. Ele não tinha condição de andar. Essa era a condição que ele havia chegado naquele lugar. Naquele lugar ele chegou desse jeito. Sem poder levantar, sem poder carregar nada, sem poder andar. Só que aquele dia era o dia que Deus havia marcado para que aquele rapaz tivesse uma grande reviravolta na vida dele. Parece que Deus marca dias especiais para promover grandes reviravoltas na vida da pessoa. Talvez esse seja o dia da grande reviravolta na sua vida. Talvez esse seja o dia da grande mudança, da grande transformação. O certo é, aquele dia, ele chegou ali carregado. Aquele dia, ele estava ali deitado, acomodado a uma cama. Aquele dia, ele estava ali paralítico. Mas aquele dia foi o dia da mudança da história da vida daquele rapaz. Jesus tem disso. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje numa situação muito semelhante. Porque vamos simplificar a conversa? Aquele rapaz precisava de um milagre. Aquele dia era dia de milagre. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje precisando de um milagre. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse dia é dia de milagre. O mesmo Jesus que operou lá é o Jesus que está operando aqui. O mesmo Jesus que falou lá é o Jesus que está usando a minha voz para falar com você aqui. O lugar é diferente, mas as situações são semelhantes. Muitas pessoas precisando de respostas. E Jesus tem a resposta. Vamos anotar? Primeiro ponto, levanta. Essa foi a palavra de Jesus. Primeiro, levanta. Jesus ordena para aquele homem assim, ó, faça aquilo que para você era impossível fazer. Começa por aí a história de mudança na vida daquele rapaz. Começar a fazer algo que ele não podia fazer. O milagre começa quando ele responde com fé à palavra do Senhor. É começar a fazer aquilo que você até então não podia fazer, coisas simples, coisas básicas. Mas começa, levanta. Esse é o momento número 1 da nossa reflexão. É fazer o que você não fazia. É se movimentar numa direção que antes você não se movimentava. Levanta. É algo simples, mas é algo importante. Aquele rapaz, ele era um paralítico, mas na condição de paralítico, ele estava acostumado a ficar o quê? Deitado. E Jesus está dizendo para ele, agora você não vai ficar deitado mais, agora você vai ficar em pé. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que estão assim, mas não estão deitadas porque estão descansando. Estão deitadas, estão sentadas, estão prostradas, porque a dificuldade ela é tamanha e tem colocado você numa condição ou numa situação diferente daquela que você gostaria de estar. A palavra ela é simples, clara e objetiva. Levanta, fica em pé. Pastor, cheguei aqui caído. Fica em pé, Jesus está dizendo. Fica em pé. Pastor, já tentei tantas vezes, não aconteceu. Eu me sinto um derrotado, um humilhado. Levanta, fica em pé. Ficar em pé significa fazer coisas simples, mas coisas que são importantes. Ficar em pé significa mandar um currículo, por exemplo. Já mandei currículo aqui, ali, lá e acolá. Manda o currículo. Ficar em pé significa fazer algo que você não fazia dentro de casa. Conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa com o familiar.
Ficar em pé significa começar a se movimentar em direção à sua resposta. Ficar em pé significa sair da condição em que você estava. Significa dizer para aquela condição: eu não vou mais ficar dessa forma como eu estava até então, porque eu estou ouvindo a voz que vem do Senhor para a minha vida. Com outras palavras, eu estou me movimentando. Ficar em pé significa isso daí, não aceitar a condição. Olha, Isaías 60, verso 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Deus chama o seu povo para sair da passividade e assumir uma nova posição. Deus, falamos disso no domingo, quando nós pensamos a respeito do Josué se posicionando. O povo de Deus precisa se posicionar. Sabe, tem uma frase que ela acabou sendo abraçada por muita gente, mas que não é uma frase legal para alguém que vive pela fé. Seja o que Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas. A pessoa, ela está dizendo: eu não vou me mexer, eu não vou me movimentar, eu não vou agir, eu não vou levantar. Se Deus quiser, Ele me carrega no colo e me faz andar. Aquele rapaz, aquele paralítico, ele ouve aquela voz que estava provocando na vida dele a mudança da situação. Primeiro de tudo, começa por aí. A nossa reflexão está baseada no verso de número 8 de João 5. É aí que nós vamos ficar, viu, Samuel? João 5, 8. Levanta. Pastor, olha, está feia, está difícil, a coisa não está fácil, pastor. Mas então se posicione, se movimente, vai atrás. Estou tentando, não estou conseguindo. Não para de tentar. Miqueias 7,8 diz: ainda que eu tenha caído, Miqueias 7,8, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que more nas trevas, o Senhor será a minha luz. A queda, ela não define o fim da história na vida de quem confia em Deus. A queda não define o fim da história na vida daquele que confia em Deus. A Bíblia ensina para nós: o Senhor firma os passos do homem bom, mas se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a mão. Felipe, nós podemos cair. Nós podemos. Corremos esse risco, Marcela, de cairmos. Agora, nós vamos escolher se ficaremos caídos, Celcinho, ou se nós vamos nos levantar. Deus não disse em momento algum para nós: você não vai cair. Muito pelo contrário, Ele nos ensina na palavra dele: todas as vezes que você cair, eu vou te ajudar. O Pedro afundou ou não afundou? Jesus fez o que com o Pedro? Pegou na mão e ajudou o Pedro a ficar em pé. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que não permanece caído. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos na história desse rapaz, desse paralítico, a condição dele, e aí, como que tá? Ó, tô aqui, ninguém me estende a mão. Não estou perguntando se alguém está te estendendo a mão ou não. Eu estou dizendo para você fazer a sua parte. Fica em pé. Para você se mexer, levanta. Para você dar o passo inicial, vamos. Porque senão nós ficamos esperando que alguém faça por nós. E corremos o risco que alguém não faça. Corremos o risco de alguém não perceber a nossa necessidade. Não é que a pessoa não nos ama, não nos quer, a pessoa não quer nos ajudar e assim por diante, muito pelo contrário. As pessoas, elas andam tão ocupadas e tão preocupadas com as suas histórias que muitas vezes elas nem percebem que nós estamos também pedindo, dando um grito, pedindo socorro. Então levanta. Jesus está dizendo: é você.
Fala para quem está pertinho de você. É você, sem depender de ninguém. Faça aquilo que você pode fazer. Segundo ponto, pega o teu leito. Está aqui, ó. Levanta. Aqui diz o verbo é apanhar. Pega o teu leito. Carrega o teu leito. Primeiro, levante. Se movimente. Não aceite a situação. Faça o que você pode fazer. Segundo, pega o seu leito. Você tem testemunho, irmão. Deus já realizou milagres em sua vida. Quando Jesus está falando para aquele rapaz, pega o teu leito, apanha o teu leito, Jesus estava dizendo para ele assim, ó, até agora foi essa cama que te carregou. Daqui para frente, quem carrega a cama será você. Porque essa cama servirá de testemunho. O leito, aquela cama, era símbolo da derrota daquele homem, pelo menos durante 38 anos. Agora ele carregava aquilo que antes o carregava. É testemunhar, é falar. Você cansa de me ouvir falar a respeito. Já falei, já contei a história da como que chama lá? Do que mesmo? Hã? Olha lá. Eu estou dando uma de boba aqui só para ouvir, porque eu sei que eu já contei tantas vezes, você já gravou a história do olho de peixe, que eu nem fui pedir para Deus curar minha mão do olho de peixe, e Deus curou minha mão do olho de peixe. Você já cansou de me ouvir falar da marvada? Cansou ou não cansou? Aguenta firme, que enquanto Jesus não voltar, eu vou contar que eu era chegado numa marvada. É testemunho. Por que você fala essas coisas, pastor? Porque é testemunho. Você já ouviu eu falar que eu era avarento, pão duro, mão de vaca? Você já ouviu? Que eu era aqueles lisos, aqueles espertos, aqueles que ficam querendo juntar tudo para pagar, mas daí não ajuda com nada. Você já cansou de me ouvir falar? Deus mudou a minha história, inclusive nisso daí. Inclusive nisso daí. Então, isso significa ter testemunho para contar. Jesus estava falando para aquele rapaz: olha, você não vai deixar o leito para trás, não, porque o milagre precisa se tornar o seu testemunho. Jesus não falou para ele: joga fora essa porcaria aqui, não vai servir para nada. Não foi isso que Jesus falou. Pelo contrário, Jesus falou: pega, você não pode deixar para trás o testemunho. O testemunho vivo da minha fidelidade para com você. Eu fico triste muitas vezes, mas eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que saber até onde eu posso e até onde eu não devo. Mas as pessoas, elas têm testemunho e não contam. Eu vejo às vezes pessoa que era doente, foi curada e não conta que Jesus foi quem curou, manifestou saúde na vida da pessoa. Eu vejo pessoa muitas vezes que tinha dificuldade financeira e não conta que Jesus fez um milagre financeiro na vida da pessoa. Hoje de manhã, a Dora estava aí de manhã. É que é ruim falar, né? Nem a família dela está aqui agora. Mas ela estava contando. Ela estava contando. Ela falou na roda lá na hora do café. Falou, desde os 12 anos eu fumava. E eu vinha, ela falou, foi aqui que eu fui liberta. Ela estava contando, ela falou, eu não ficava à vontade de fumar. Eu saía da igreja, ia para casa e fumava, eu chorava. Ela estava contando o testemunho dela. Ela falou, Deus, eu não aceito mais isso. E ela tomou posicionamento, ela se levantou, se posicionou diante de um vício e foi liberta. É testemunho dela. Cada um tem o seu testemunho. Então, eu digo, eu fico triste, porque a igreja tem que aprender a contar o testemunho. A igreja parece que foi ensinada a deixar a cama para trás, quando na verdade Jesus fala assim, ó, pega a sua cama, pega o leito, pega o seu testemunho, pega aquilo que mostra que eu fui fiel com você no momento mais difícil. As pessoas precisam ver, as pessoas precisam saber que eu fiz na sua vida e posso fazer na vida delas também. Você está me entendendo, sim ou não? Salmo 40, verso 2 e verso 3.
Salmo 40, verso 2 e verso 3 diz assim, ó: tirou-me de um lago horrível, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Tirou-me de um lago horrível, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. O testemunho glorifica a Deus e fortalece os irmãos. Outro texto, Marcos 5,19. Vá para a tua casa, para os teus, anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez. Aquele endemoniado foi transformado num missionário. Olha, dá até tema de mensagem para você desenvolver, hein? De endemoniado para missionário. É contar o testemunho. É entender o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo para aquele rapaz: ô rapaz, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, fica em pé. Aí ele fica em pé. Pega agora a sua cama aí, pega o seu leito aí, pega aí. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Significa arma espiritual. Quando a pessoa testemunha, porque nós conhecemos as armas, né? Da Bíblia, da oração, do jejum, mas o testemunho é uma arma poderosa. Quando eu estou testemunhando, eu estou dizendo assim, olha, Deus já fez na minha vida. E se Ele já fez uma vez, Ele pode fazer algo novo. Se Ele já fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Se Ele fez, Ele pode fazer algo ainda maior. É isso. O que antes era a prova da sua dor, Deus transforma em evidência da sua glória. O que antes era a prova da dor daquele rapaz, Deus transforma em evidência da glória dele. Meu Deus! Deus é muito top. Deus, ele é muito, muito joia. Sabe? Pentecostes fala disso, mas parece que nós não nos ligamos muito em algumas coisas de Pentecostes. Nós nos ligamos em algumas e em outras não. Pentecostes enche a igreja para a igreja testemunhar. Igreja que testemunha é a igreja cheia de Deus. Igreja que não testemunha é a igreja que não entendeu o poder e a unção de Deus que já tem sido operado na vida deles. É testemunhar, é dizer, é falar. Jesus fala para ele, primeiro, levanta. Segundo, pega a sua cama. Terceiro, Jesus fala para ele o quê? Anda. Com outras palavras, Jesus está dizendo, viva o seu milagre. Você está livre. Essa é a história, essa é a mudança, essa é a transformação provocada por Jesus na vida de uma pessoa. Jesus, ele leva a pessoa a tomar decisões, atitudes que ela verdadeiramente não tomava até então. Jesus faz com que a pessoa passe a valorizar a história de superação, de mudança, de transformação. Jesus dá à pessoa a oportunidade de viver o milagre. O milagre não acaba quando o homem se levanta. Ah, ele levantou, pronto, o milagre está feito. Nada disso. Era preciso agora aquele homem caminhar. Eu falo muito disso com você quando eu falo de Jericó. E tem gente que pensa que Jericó é a benção. Jericó é o começo da benção. Ah, eu vim para a igreja porque eu estava passando dificuldade financeira, minha vida financeira normalizou. Glória a Deus. Agora eu já nem preciso mais cultuar. Pelo contrário, a vitória financeira foi o início de tanta coisa que Deus tem para fazer na sua vida. Ah, eu vou para a igreja porque eu estou passando por uma dificuldade conjugal. Aí Deus restaura o casamento, Deus restaura o relacionamento. Aí a pessoa acha que já está tudo lindo, maravilhoso, pronto e acabou. A restauração conjugal é o início de muita coisa que Deus tem para fazer. Ah, eu vou para a igreja porque eu estava enfermo, com uma dor, passando por médico, fazendo tratamento, isso, aquilo, para Deus me curar. E Deus cura. Mas a cura é apenas o milagre inicial para uma outra sequência grandiosa de milagres que Deus tem para fazer na vida da pessoa. O levanta
Era só o começo. Tinha muito mais coisa para ser realizado na vida daquele rapaz. Jesus chama cada um de nós para vivermos uma vida, nova vida. Então agora ele está dizendo, ei, viu? Já levantou, já carregou a maca. Agora você pode começar a andar. Agora você pode começar a ir para lá e para cá. Agora você vai começar a viver o milagre verdadeiramente na sua vida. Vou deixar essa palavra sobre a sua vida nesse momento. Agora você vai começar a viver o milagre que Deus tem realizado na sua vida. Agora você vai começar a viver o milagre que Deus tem realizado na sua vida. Agora você vai começar a viver o milagre que Deus tem começado na sua vida. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nossa, olha só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É necessário andar em novidade de vida. Não volte às correntes das quais Deus o livrou. Ele chamou você para viver em liberdade. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pronto. Se ele te colocou em pé, falou para você pegar a sua cama e andar, então pode começar a andar. Romanos capítulo 6, verso 4. Assim andemos nós também em novidade de vida. O milagre, ele deve produzir transformação prática. O milagre, ele muda a história. Tanto que, e aí eu vou para o finalmente da nossa reflexão, tanto que os 3 pontos que nós vamos explorar são esses. Levanta, pega a sua cama e anda. Primeiro, faz aquilo que você não estava fazendo, se movimenta, haja. Segundo, você tem testemunho para contar. Deus está trabalhando na sua vida. Terceiro, Deus te libertou para que você possa viver uma nova vida em liberdade. Agora, para finalizar a conversa, o texto diz que Jesus, em um momento, ele está dentro do templo. E ele vai até o templo, ele encontra com o rapaz. E ele conversa com o rapaz e ele fala assim, uau, você está curado, você está liberto, você está abençoado, você está andando. Jesus vê aquele rapaz dentro, porque lugar de gente que recebe a transformação feita por Jesus é no templo. Lugar de gente que foi tocada por Deus é no templo. Não é outro lugar, é no templo. Aí Jesus fala para ele o quê? Não peques mais, para que não te aconteça coisa. Verso 14, Samuel, por favor. Só para nós não ficarmos no que o pastor falou, no que a Bíblia diz. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe diz: veja, já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Meu Deus. Jesus está falando para ele, você foi tocado, você foi marcado para viver uma nova vida. Presta atenção para não viver, para não voltar, para não retroceder. Vive daqui para frente uma nova vida. Novo comportamento, nova postura, novas atitudes, novo falar, novo ver, novo pensar, novo ouvir, novo agir. Jesus chama aquele rapaz para a responsabilidade daquele que é tocado por ele. Levanta, pega a sua cama, anda. E aquele rapaz, ele anda. Mas a liberdade, falamos disso no domingo, tudo anda linkado. A liberdade daquele rapaz, ela tinha um limite. E ele aproveita do limite, da liberdade que ele está recebendo, e ele vai até o templo. Pronto. O templo o templo, eu vou dizer assim, ó, o templo é o nosso limite.
Se nós temos algum limite, o limite para nós é no templo. Porque quem está no templo cultuando a Deus não tem limites. Vou falar de novo, hein? Essa veio do céu agora, um fax assim, ó. O limite para aquele que serve a Deus é o templo. Porque aquele que está no templo e serve a Deus não tem limites. Deus pode fazer coisas grandes, tremendas e poderosas na sua vida. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, orar, graças a Deus por essa oportunidade. Valeu a pena sair de casa nessa chuva e nesse frio e vir para o templo? Sim ou não? Valeu, né? Levanta, sai da paralisia espiritual, emocional, ministerial. Pega o leito, não esqueça o que Deus fez. Transforme a sua história em testemunho. Anda, viva plenamente a liberdade que Cristo conquistou para você. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você se sente à vontade, feche os olhos. Recline a sua fronte, que eu quero orar por você. Talvez nós tenhamos pessoas que estão vivendo dias difíceis. Talvez nós tenhamos pessoas que estão como esse rapaz, se sentindo paralisados, se sentindo travados. Pastor, parece que nada vai, nada anda, nada acontece, nada dá certo. Parece que a minha vida ela chegou num ponto que emperrou. Meu trabalho, minha vida profissional, parece que chegou num ponto que emperrou. Parece que meu casamento, pastor, não tem o que fazer. Não vai mais. Não, parece, pastor, que minha vida ministerial chegou num... Agora é hora de nós falarmos com Deus. A palavra foi liberada sobre a nossa vida. A palavra foi liberada sobre cada um de nós. Nós não precisamos e nós não dependemos de ninguém para que o milagre aconteça na nossa vida. Nós necessitamos da unção de Deus sobre a nossa vida. A partir da unção, tudo muda, tudo transforma. É a partir da unção. Então eu quero com você orar nesse momento. Meu Deus querido, é no nome de Jesus que eu oro e abençoo esse irmão, essa irmã. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que esse irmão e essa irmã está passando. O Senhor sabe o que aqueles que estão lá em casa ou no trabalho e estão conosco através dessa transmissão estão passando. E eu peço agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor transforme. E se na vida daquele rapaz, há 38 anos, a história dele era ir para a beira daquele tanque, esperar que algo acontecesse, para nós, hoje é o dia do nosso milagre. Porque quando o Senhor chegou naquele tanque, o milagre aconteceu na vida daquele rapaz. Assim, hoje é dia de milagre na nossa vida. Diga amém. Diga graças a Deus por isso. Bate palma para o Senhor. Vamos cantar? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para... Agora me regozijo, agora me regozijo, desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Quando estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão para mim. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aqueles que estavam conosco através da transmissão até então, Deus abençoe, ótimo final de semana para todos. Apenas reforçar, sexta-feira, culto de oração das 8 às 9, a partir das 9 até meio-dia do sábado, estaremos no relógio de oração. Se você ainda não deu o seu nome, dá seu nome, vem contribuir com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora de oração.